cabeça. Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, fico muito feliz com o anúncio que nós tivemos, então, ontem, né, da URGS, da reitoria da URGS, a vontade de instalar o campus da nossa universidade, mas ainda continua na vontade. A gente não tem nenhum espaço físico ainda confirmado da onde vai ser. Estava tudo certo para ser no Campus 8, agora... o presidente sugeriu, inclusive, o Cristóvão de Mendonça, que eu acho que é um lugar muito bom, diga-se de propósito, tem outros locais, mas nós esperamos que o campus da URGS venha o quanto antes para a Serra Gaúcha, uma luta histórica aqui da nossa cidade, presidi por 8 anos essa frente parlamentar aqui na Câmara e queremos avançar ainda mais, porque a gente merece um estudo de qualidade. Mas, presidente, colegas vereadores, eu venho nessa tribuna aqui para fazer uma fala, né? Não é de despedida, mas dizer que vou me ausentar por 15 dias. A partir de amanhã me ausentarei. Sei que muitos não sentirão falta, muitos sentirão falta, mas mesmo aqueles que não sentirão falta estarão pensando: por que o Rafael não está aqui para brigar comigo? Não, estou brincando. Né? Então, colegas, eu venho informar, inclusive, para a comunidade de Caxias, nesses meus 13 anos de mandato, é a primeira vez que eu me licencio, né, que tiro dias, né, então 15 dias, eu tenho até 15 dias de licença saúde. Todo mundo reconhece no meu mandato, inclusive os colegas aqui da Câmara, a comunidade, que meu mandato tem um foco na saúde, que eu sou um vereador dedicado à saúde. Sou vereador na história da Serra Gaúcha que mais conquistou recursos para os nossos hospitais, para os nossos centros de saúde. E isso me orgulha e me dá felicidade de conseguir ainda mais, conquistar ainda mais para a nossa saúde. Mas chega um momento, colegas vereadores e vereadoras, que a gente tem que pensar que a gente só cuida da saúde dos outros e pensa no bem-estar de todo mundo. Mas e como que está a nossa saúde? De todos nós, vereadores e vereadoras. A gente se preocupa cuidar e ajudar todo mundo. Vou lhe pedir uma parte. Mas nós estamos nos ajudando, nós estamos nos cuidando. E eu procuro, e todos vocês sabem, que eu atendo meu celular 24 horas por dia, estou à disposição de todo mundo o tempo inteiro, procurando resolver a vida de todo mundo. Pessoas, muitas vezes, na beira da morte, a gente busca resolver os problemas e resolve ligando para os diretores dos hospitais, ligando para o secretário, para os diretores das UPAs. Mas chega um momento que a gente não cuida da nossa saúde. E isso que aconteceu com a minha. Eu deixei de cuidar da minha saúde nos últimos anos, e eu estou com graves problemas de saúde. Né? Não são problemas simples, são problemas graves e que se acumularam, uma sobrecarga. Então, o próprio Jesus Cristo diz: amai-vos outros como a ti mesmo. E eu chegou no momento, então, que como que eu vou cuidar do próximo se eu não estou cuidando de mim mesmo? Então, eu preciso tirar esse tempo, reservar, vou fazer uma cirurgia, vou passar uns 15 dias fora, cuidando da minha saúde para poder voltar com saúde recuperada para poder cuidar de todos. Eu fico muito triste, né, ter que me licenciar nesses dias e ter que chegar ao extremo da saúde. Mas eu penso muito na minha família, na minha filha, Maria Rafaela, de eu poder viver anos, né? E a gente poder brincar, cuidar. E eu senti, nesses últimos tempos, que minha saúde está no seu ápice, né? De não dormir direito, problemas cardíacos, enfim. E eu vou ter que cuidar da minha saúde, pessoal, tá? Então, é triste eu ter que falar isso, né? E eu tenho conversado muito com alguns colegas vereadores, muitos me incentivaram, muitos disseram: não, cuida, né? Então, chegou o momento de eu dizer que amanhã, então, vou fazer esse procedimento cirúrgico de manhã, mas logo estarei de volta para voltar a ser aquele Rafael que eu era, né, anos atrás, e poder trabalhar com mais intensidade. Isso é a parte, vereador Cláudio. Uma parte, vereador. Eu tenho um carinho especial pelo senhor, que me deu uma oportunidade de trabalhar nessa casa há um tempo atrás, e eu conversava com a vereadora Sandra o quanto o senhor trabalha. Isso é inegável. Aqui a gente pode divergir de alguns pontos, mas é inegável que o senhor trabalha muito tempo durante o dia. E é inegável também que o senhor faz um relato não da sua vida, o senhor faz um relato da vida de todos aqui. É difícil encontrar alguém que não tenha problema para dormir. É difícil alguém que tenha final de semana. É difícil alguém
que não ter que ter uma dedicação integral. Eu e a vereadora Sandra conversávamos ontem, é sábado, é domingo, e a família acaba ficando em segundo plano. Eu me licenciei aqui porque eu tinha um compromisso com a minha família, o senhor sabe disso. E esse compromisso não é com a saúde do senhor. Porque se o senhor não tivesse uma filha, ele não teria tamanha preocupação. É um compromisso com a sua filha, com a sua esposa, com os seus pais, que eu quero tão bem. Então, parabéns. Eu acho que a decisão é em respeito à sua família. Eu tomei a decisão muito parecida com a do senhor mês passado e tenho a certeza que o senhor vai voltar outra pessoa. Eu voltei aqui lembrando por que eu estou aqui. E tenho certeza que essa decisão do senhor vai propiciar o senhor pensar na vida e voltar um Rafael ainda mais ativo como era no primeiro mandato. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra. Rafael, então, o marido da Isadora, minha prima, e o pai da Maria Rafaela. Às vezes a gente precisa tomar alguma atitude na nossa vida. E que eu desejo que dê tudo certo contigo, porque eu quero que tu seja fonte de inspiração para mim também tomar uma atitude. Então, parabéns, tá? Vamos estar todos aqui rezando e a gente sabe realmente o que a política faz com a gente, né? Porque eu tenho certeza que algumas coisas que aconteceram na tua vida foi porque tu abdicou muito da tua vida em prol da vida dos outros. E isso eu também faço constantemente, acho que todos nós fazemos, pensando mais nos outros do que na gente mesmo. Então, parabéns, e estaremos aqui rezando por ti, esperando que tu volte recuperado e feliz como tu era lá em 2019, quando eu te conheci. Gratidão, vereador. Vereador Iago. Parabéns por tomar essa atitude aqui, vereador Rafa. E, né, lembro que o senhor também me pediu como é que eu estava, não até só nessa última vez, mas como da outra, e deu coincidência, porque hoje pela manhã eu estava conversando com o vereador Cristiano, a gente estava falando sobre isso. E eu também não imaginava, antes de entrar aqui, como é meu primeiro mandato, o quanto afeta o nosso psicológico, e se a cabeça não estiver bem, o corpo também não vai estar bem. O senhor falou que antes de cuidar do pessoal lá fora, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Eu agora fui fazer uma viagem e vi lá no negócio do avião que dizia, né, que a primeira pessoa a colocar a máscara em caso de queda é você. Primeiro coloque em você e depois cuide de crianças e dos idosos. Assim você vai continuar. Então ali eu aprendi que realmente primeiro a gente tem que estar bem para salvar as outras pessoas, né? Mas tenho certeza que a Maria Rafaela, isso, né, vai estar orgulhosa de ti por estar se cuidando, né? Para ter com certeza muitos anos aqui nessa casa. A gente pode sempre divergir aqui politicamente, brigar na questão ideológica, mas eu admiro o senhor como um pai, como um vereador aqui, serve de inspiração para nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Juliano. Vereador Rafael, as turbulências da vida, elas fazem parte. Eu sou exemplo disso, já tive aí 3 vezes, tive no UTI. Então, assim, ó, isso aí tu vai tirar de letra, isso aí é apenas uma passagem. Eu também tenho uma filha de 10 anos, o senhor também tem, eu acho que é elas que nos fazem ter motivos para viver cada dia mais. Por mais que às vezes a gente tenha algumas limitações, eu tenho, por exemplo, mas a gente tem que estar todos os dias buscando superação. Isso o senhor vai tirar de letra. O senhor é uma pessoa muito ativa, um vereador que eu tenho grande carinho também como exemplo aqui na Câmara, e conta com o meu apoio no que precisar, 24 horas à tua disposição. Muito obrigado, vereador. Vereador Rafael Bueno. Aquilo que o senhor falou é muito bem verdade, né? Precisamos ter saúde para poder cuidar da saúde dos outros. E eu espero uma pronta recuperação do senhor, que volte revigorado para essa casa. Caxias do Sul precisa do senhor aí para auxiliar na questão de saúde. O senhor hoje é conhecido como o vereador que mais trouxe recurso em saúde para a cidade. E todos que eu conheço, inclusive quando falam de saúde, lembram do seu nome. Então, nós aqui, como Câmara de Vereadores, esperamos o senhor voltando com uma saúde maravilhosa aí para a nossa Câmara. Obrigado, vereador Calé. Vereador Rafael, meus cumprimentos ao senhor pela sua decisão também tão importante, né, de cuidar da saúde. Tem um princípio bíblico, né? Agora, poucas vezes eu cito, mas vou citar, sobre cuidar de ti mesmo, né? O apóstolo São Paulo disse uma vez ao jovem líder Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, acho que a sua decisão, como bem disse a vereadora Sandra, é fonte de inspiração para todos nós, né? Eu também, pensando nisso e convencido pela minha esposa também, voltei para a academia depois de 28 quilos a mais do meu peso normal, né? E a justificativa do alto é esse, né? Bom, eu sou alto, então justifico o peso. Mas a verdade é que eu sei que preciso me cuidar e desejo melhoras ao senhor aí para que possa tê-lo conosco e ser, de novo, alguém que trabalha, né, pela saúde do município, como já foi dito pelos colegas, e pela sua própria saúde também. Então, Deus lhe abençoe e guarde nesse processo. Obrigado, vereador. Muitas pessoas, para concluir, presidente, disseram, Rafael, mas tu tá bem, tu já tá melhor, mas a minha saúde não tá bem. O que eu tenho por trás de meus exames, quando eu mostrei o calhamaço, minha saúde não está bem.
e com a cirurgia que eu irei fazer, eu tenho grandes possibilidades de estar 100% renovado. A Câmara de Vereadores, colegas vereadores, isso daqui ataca muito o psicossomático da gente. Muitas das dores que a gente tem, noites sem dormir, brigas que a gente tem, talvez com familiares nossos, com os nossos filhos, são oriundas daqui. E eu falo mais uma vez, e está aqui a vereadora Estela, né, vereadora Estela, a senhora que passou também por um problema. Aqui é um verdadeiro caos mental esse espaço que nós estamos. E a gente tem que aprender a lidar. Mas nós temos que investir em saúde mental. Porque nós, e quando eu falo que, e é bíblico, amai-vos outros como a ti mesmo, aqui dentro nós temos que cuidar de 500 mil de habitantes. E se a gente não conseguir cuidar de nós mesmos aqui, como nós vamos cuidar da nossa cidade de Caxias do Sul? Por isso que eu vou me tirar esses 15 dias, vou fazer esse procedimento cirúrgico para voltar primeiramente bem para mim, para eu poder cuidar da minha família, principalmente da minha filha, Maria Rafaela, né, que tudo para mim, e para cuidar da população de Caxias do Sul e voltar mais ativo para cuidar da saúde da nossa cidade. Obrigado, presidente. Boa sorte ao meu suplente, que eu darei essa oportunidade, meu segundo suplente, o Mauro Martinelli. Né? Eu estava dizendo agora há pouco, tem muito religião afro aqui nessa Câmara, vamos dar espaço para os pastores também um pouco, porque senão nós vamos monopolizar aqui. Né? Então, vou dar espaço para trazer uma bênção aqui para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.